Nós que vivemos os anos 90, lembramos bem da época que o house pegava fogo, com as já citadas por aqui coletâneas da Jovem Pan 2, com os hits de cantoras como a Gala, tinha também o Faithless, I can't get no sleep. e muito fã de EBM das antigas ficou pistola quando a desgraça do bonde do Tigrão plagiou o sample do Front 242 da clássica Headhunter. Apesar de nos anos 90 o heavy metal já ter apodrecido a minha alma de adolescente, não tinha jeito, mano. As fitinhas piratas ali da Toco e os CDs de coletânea da Overnight sempre estavam ali muqueados em algum lugar da minha estante. E no vídeo de hoje nós vamos ali adentrar ao mundo da música eletrônica e entender como é que tudo surgiu. Cola comigo. Se você acha que a música eletrônica veio dos anos 80, ou com a criação dos sintetizadores ainda nos 40, desencana. Digamos que o primeiro registro desses experimentos datam do setecentismo da nossa civilização. No ano de 1753, existe um registro histórico de um teclado chamado Denis Dior, ou como alguns chamam, Golden Dionysus. Um rapaz tcheco chamado Václav Prokopievič, ou algo assim, criou o primeiro instrumento musical que se utilizava de eletricidade, e usando a eletrificação das cordas, este teclado conseguia meio que imitar, entre aspas, os sons dos instrumentos de corda e sopro. Mas quando a gente avança um pouco no tempo e chega em 1877, entra em cena o Mr. Thomas Edison, que inventou o fonógrafo, e esse aparelho era capaz de gravar e também reproduzir sons. E a partir daí, a indústria fonográfica começa a dar o seu pontapé inicial. Porque a partir disso começam-se as produções em larga escala. Esse troço meio que foi o tataravô do streaming. Chegamos em 1897 e o seu Tadeusz Carril criou uma máquina chamada telarmônio. Com o dinamofone era possível reproduzir as frequências sonoras por intermédio do painel de controle. Para isso, ele montou uma linha telefônica que tinha amplificadores acústicos nos terminais. E apesar de interferir nas ligações, o equipamento servia para sintetizar os sons nos timbres desejados. E o resultado é esse. Em 1935 rolou uma parceria entre dois caras, o Lawrence Hammond e o Joe M. Harnett, e aí nasceu o órgão Hammond. Daí pra frente, esse novo invento da dupla substituiu o órgão de tubos nas igrejas, e nas décadas seguintes, esse equipo entrou no cenário do jazz, do blues, do rock e até do reggae. Well, everywhere is war. This your war. This your war. 'Cause until that day. Em 1948 rolou o que podemos chamar de o marco inicial da música eletrônica, como a gente conhece nos dias de hoje, lá na França. Um cara chamado Pierre Schaeffer mesclou sons de diferentes instrumentos com várias gravações do toca-discos para criar uma única música. E foi daí que rolou o que chamamos hoje de mixagem sonora.
Já o primeiro estúdio focado somente em produzir sons eletrônicos nasceu em 51, lá na Alemanha. Nesse espaço, 3 caras chamados Werner Meyer Epler, Robert Bayer e Herbert Eimert se debruçaram nos estudos para os sons que eram gerados por osciladores eletrônicos. Inspirados pela nova empreitada do trio, outros rincões começaram a desenvolver instrumentos, como os Estados Unidos, Japão, Portugal e Suíça. E lá na terra do Tio Sam surgiu o primeiro sintetizador analógico, em 57, o RCA Music Synthesizer. Os sintetizadores foram muito importantes para a música eletrônica e para o resto dos outros gêneros de um modo geral. Um sintetizador mais compacto chamado Buchla foi lançado em 63. Mas a grande revolução aconteceu no ano seguinte, em 64, quando Robert Moog e Herbert Deutsch criaram o sistema modular Moog. Nessa mesma época surgiu o sequenciador, como uma espécie de acessório desses sintetizadores. Em resumo, a combinação entre o sintetizador Moog e o sequenciador deu uma guinada na história da música eletrônica. Okay, get some solder on there. Okay, now we should get some sound. Try the key. Isso se deu porque a junção de todos esses elementos possibilitou a programação de ritmos e frases. Com todos esses comandos, produtores e músicos podiam tocar e gravar de uma forma bem mais dinâmica, que foi o caso de uma compositora chamada Wendy Carlos. We would pass these bright waves into a filter, which in this case, literally like your tone controls on a hi-fi set, remove portions or boost portions of the sound. We can make it sound very dull. Chegamos nos anos 70. Um novo sintetizador compacto chamado Mini Moog ganhou as graças de DJs de dance music e de várias bandas de rock. Afinal, como ele era portátil, o equipo começou a fazer sucesso em shows e estúdios de gravação. With all those harmonics, we can shape the sound through filtering. Nessa época, os monstros sagrados do Kraftwerk revolucionaram o cenário eletrônico ao acrescentar aos vocais o vocoder, que criava vozes sintéticas. Essa inovação no som coloca os alemães do Kraftwerk como sendo os pais da coisa toda. Daí em diante, a música eletrônica se desenvolveu e começou a criar subgêneros. Óbvio que eu não vou citar todos aqui, é impossível, não tem como. Mas vão aí alguns exemplos, como o breakbeat, o drum and bass, o trance, e o nosso querido e nostálgico house, que também sofreu influências da disco em vários momentos. Além disso, a música eletrônica adentrou outros ambientes, como a música pop, e com o advento do industrial e do nu metal, várias bandas desses cenários abraçaram os elementos eletrônicos. Como eu disse, o alcance da música eletrônica em vários outros subgêneros é gigante. Vai desde ali do house, do techno, do drum and bass, desses subgêneros assim mais base desse cenário do eletrônico, até chegar no rock, por exemplo. E aí também circula entre o rap, a música pop, enfim, o negócio é bem gigante. Até com música clássica você consegue misturar a música eletrônica.
Como eu disse, cara, é muito gigante, as possibilidades são, acho que infinitas de você conseguir mesclar todos esses universos aí. Mas aos poucos a gente vai falando sobre cada subgênero aí, vai aparecendo em outros vídeos, beleza? Aguardem e confiem.